Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês. Hoje no nossa programação está muito interessante que nós vamos falar sobre o mercado imobiliário com o Anderson Heleno, isso mesmo. Ele vai nos esclarecer algumas coisas para você que quer financiar uma casa e quais são os primeiros passos. Anderson, tudo bem? Tudo ótimo, Carlos. Olha, que maravilha tê-lo aqui novamente. Anderson, eu quero já fazer uma primeira pergunta para você. Uma pessoa que tem restrição no nome, ela consegue financiar uma casa? Carlos, infelizmente não. Não? Não. Se a pessoa tem um nome com restrição, o banco entende que ela é uma má pagadora. Sim. Mas a gente sabe que na vida da gente acontece várias coisas e às vezes uma coisa ou outra passa despercebida e a gente acaba tendo o nome com restrição. Mas existe uma forma, se os clientes, na verdade, se a pessoa é interessada, ela quiser de fato comprar, vários clientes meus já tiveram que resolver essa pendência, fazer acordos, alguma coisa parecida, retiraram o nome da restrição e conseguiram financiar seus imóveis. Ah, tá. E um autônomo que quer comprar uma casa, mas ele não tem um dinheiro de entrada, porque eu sei que é 20%, 30% cada banco pede, mas ele é autônomo, ele também tem dificuldade para pedir empréstimo no banco? Tem, na verdade assim, quanto mais for formalizada a sua renda, mais o banco entende que você é uma pessoa que consegue comprovar aquela renda. Sim. E o mais interessante disso é que o quê? Se você não consegue comprovar sua renda de uma forma com olerite, por exemplo, que é o básico que todo mundo conhece, você pode fazer através de imposto de renda, decore, você pode fazer também através de extrato bancário, movimentações, mas lógico que para essas pessoas que têm essa particularidade, é importante eles terem um bom relacionamento com o banco anterior. Isso vai facilitar bastante na hora da liberação do crédito. Tá. Anderson, é uma pessoa que não tem, por exemplo, o banco pede, tudo bem, ele tem até o trabalho dele, o emprego dele registrado, tá, mas ele não tem o dinheiro total para dar vamos dizer assim, na hora, né? Os 30%. Como é que faz de garantia? É garantia que fala? Como é que é? Na verdade ele precisa dar com recursos sinal, próprios, né? Sinal. Recursos próprios, sinal. Sim. Uma coisa assim, que dependendo do tipo da pessoa, a gente muitas vezes consegue até fazer um financiamento 100%. É um pouco mais difícil, é um pouco mais seleto isso, mas a gente consegue. Como isso? Alguns bancos, hoje a gente sempre fica preso na Caixa, Banco Itaú, Bradesco, Santander. Mas tem outros bancos que são privados, que eles trabalham um pouco fora dessa publicidade de mercado. E aí muita gente consegue fazer isso lá. Mas é uma minoria que consegue fazer, Carlos. Mas o mais interessante é o quê? Aquela pessoa que ela não tem dinheiro hoje guardado, ela pode usar o FGTS. Muitas vezes seu fundo de garantia está lá parado, você não consegue usar ele para nada, e você pode usar ele como entrada na hora de comprar seu imóvel. Uma outra forma também é que você compre imóveis na planta. Ao decorrer da obra você vai pagando, que seria o equivalente à entrada. Sim. Quando o imóvel ficar pronto, a documentação estiver perfeita, você consegue então dar entrada no financiamento. E para quem não tem renda é até interessante porque você consegue se formalizar nesse período. Tá. Então você já começa a declarar imposto de renda nos anos, vai se organizando para estar tudo pronto na hora do financiamento. Maravilha. Anderson, a gente vê muita gente também com... além de ter o nome sujo, não tem carteira assinada, quer comprar um imóvel que não aguenta mais pagar aluguel, tem várias situações, né? Como fazer com uma pessoa assim? Olha, a grande maioria das pessoas eles estão nesse momento. Assim. Porque muitas vezes eles não têm essa instrução e essa preparação para comprar um imóvel. Na verdade é uma cultura brasileira que a gente não se preocupa com as coisas do futuro, a gente só quer fazer na hora que acontece, como bombeiro, apagando o fogo. Sim. Mas uma das ideias que a gente tem de esclarecer essas dúvidas, na verdade, é que as pessoas consigam se educar sobre o mercado imobiliário e se organizar. Então, se a pessoa tem todas essas condições, de fato, ela não vai conseguir comprar agora. Tá. Mas, se ela fizer uma organização financeira, ela consegue comprar o seu imóvel na planta e aí progredindo e fazendo as coisas que ela precisa fazer. Tá. Ô Anderson, você tem uma imobiliária em São Sebastião, na rua Ilhabela. Eu já vi até muitas pessoas, clientes que foram lá e que ficaram assim, bem encantados com o seu atendimento e que você esclarece realmente as pessoas, né? Como nós já tivemos amigos que são autônomos, não tem o nome restrito, mas foram lá com a documentação toda e o banco não aprovou. Também Sim. Tem esses casos. Tem. Que às vezes por causa de uma vírgula o banco não aprova. Exatamente. E aí, tem como recorrer para outras coisas? Então, o que a gente faz? Hoje em dia, o escritório, nós trabalhamos com 40 bancos. Tá, 40 bancos? 40 bancos. 40 bancos.
Então, o que acontece? A gente sempre tenta os básicos, né, o que todo mundo procura. Mas são 40 bancos. Sim. E, normalmente, um desses bancos acaba aceitando. Se a pessoa não tem restrição no nome, um desses bancos acaba aceitando. Talvez ela vai precisar de um pouquinho mais de entrada, talvez uma condição ou outra acaba mudando. Mas se de fato a pessoa não consegue nenhum desses 40 bancos, aí nós vamos voltar para a educação daquela pessoa financeira, para ela poder se organizar e nos próximos 2 anos ela adquirir seu imóvel. Nossa, que trabalho maravilhoso que vocês fazem. É bem bacana. Como é que chama a sua imobiliária? Heleno Imóveis. Heleno Imóveis, nossa, maravilha, parabéns. Você quer falar mais alguma coisa de alguma indicação de compra, venda? Claro, com certeza. O que a gente fala sempre para as pessoas é assim, sabe, Carlos? Que se você quer comprar seu imóvel, você vai conseguir. Talvez você não consiga o palácio que você planeja nesse momento. Sim. Mas se você começar com aquilo que você pode neste momento, depois você vai conseguir chegar naquilo que você quer. Vários clientes compraram um imóvel um pouco mais longe, um pouco menor, ou talvez começaram por um terreno um pouco mais longe, um pouco menor, mas a valorização foi fazendo com que ele tivesse dinheiro para comprar outros imóveis e hoje eles conseguem estar na casa que eles querem de verdade. Então, na verdade, é tudo questão de planejamento. Se planejar, dá certo. Que maravilha. E o interessante é que vocês lá, a equipe de vocês indicam para as pessoas, esclarecem as pessoas e ajudam as pessoas a terem noção de como fazer, né? E, muito bem, agora vamos a uma outra pergunta. A pessoa tem um nome limpo e ela é registrada. Qual é os primeiros passos que ela deve fazer para financiar uma casa? Perfeito. A primeira coisa, ela precisa ter se planejado financeiramente, guardar ali de 20% a 30%, né, do imóvel que ela planeja. Sim. Mas a parte principal disso, que a gente tem lutado bastante, é que a pessoa procure corretores de confiança ou imobiliárias que sejam realmente especialistas nisso, para que ajude aquela pessoa. Porque muitas pessoas, Carlos, conseguem comprar imóvel, mas eles acham que não. Eles pensam que não. Tem gente que nem sabe que pode usar o FGTS. Sim. Então, depois que você tem aquele corretor ou imobiliária de confiança, eles vão te fazer uma simulação para você poder ter uma ideia do imóvel que você consegue adquirir naquele momento. E aí tem mais uns passos também que vai ter que seguir, mas o principal é encontrar um profissional capacitado que possa te ajudar. Tá. E o que você está achando dessa taxa de juros hoje? Hoje, na verdade, está bem alta, né? A gente trabalha sempre com a Selic e todo mundo assusta muito quando a gente fala de 14 e por aí vai, né? As perspectivas é que melhorem ao decorrer do tempo. Nos próximos 2 anos, ela vai estar muito melhor do que agora. Mas isso é uma coisa que sempre acontece, Carlos, sempre acontece. As pessoas acham que assim, quando a taxa Selic aumenta, é o pior momento para comprar imóvel. Na verdade, a história me ensinou que é o melhor momento. Ah, é? Por que acontece? Quando a taxa de juros aumenta, os imóveis começam a diminuir a venda deles, as negociações, Sim. por causa da taxa. Então quem está apertado acaba tendo dificuldade. E isso os imóveis começam a ficar um pouco mais parados na vitrine, um pouco mais de tempo. Quem tiver dinheiro, quem tiver oportunidade, quem tiver crédito, vai conseguir comprar os imóveis de uma forma melhor e mais barato até. Porque você vai conseguir fazer uma oferta, vai ser um pouco mais negociável a aquisição daquele imóvel. Nossa, que maravilha. Você quer esclarecer mais alguma coisa? Principalmente você que trabalha nessa imobiliária, pessoas que vão com mais dúvidas, alguma coisa? Você quer falar sobre alguma coisa que mais toca, assim? Sim. As pessoas perguntam para mim, Carlos, se é mais interessante comprar ou alugar, por causa das taxas de juros. Sim, e aí? E o que é interessante? Depende muito do momento de vida que você está vivendo. Então, por exemplo, se você é jovem, se você planeja ir para outro país, se você planeja morar em outra cidade, talvez o seu momento seja a locação, para que você não se apegue, você não tenha ali um compromisso de 20, 30 anos no financiamento. Sim, sim. Mas se você for uma pessoa que está na cidade, não pretende sair, você quer fazer investimentos, comprar imóvel é a melhor coisa, porque você está investindo naquilo que é seu. A locação você paga o aluguel e vai embora. Sim. Agora, se você paga aquilo que é seu, com o tempo, com o retorno financeiro, com a valorização, vai te dar um retorno muito melhor. E sem falar que o aluguel aumenta sempre, né? Sempre. E de repente as prestações, você pode ser fixas. Fixas ou diminuírem com o tempo. Ou diminuírem com o tempo. Exato. É bem interessante isso, né? Tudo, na verdade, se baseia no planejamento. Sim. E o momento de vida que você está vivendo. E com certeza, se você escolher um bom profissional, se você estiver bem assessorado, você vai encontrar o melhor imóvel para você, uma excelente oportunidade. Maravilha. E você tem muitas casas para vender em São Sebastião?
Temos bastante hoje. Hoje no nosso portfólio tem 144. Vai de todos os valores, o menor até o maior. Qual o menor valor? Hoje o menor valor de casa é 180 mil. Ah, é? Mas 180. Com escritura definitiva, tudo? É, a escritura definitiva, mas ela não financia. Ah, tá. Porque ela não está com a construção averbada. E como ele construiu a casa bem no fundo, colada, com algumas particularidades, não consegue regularizar isso. Então ela não dá financiamento. Não dá financiamento. E nem negociação com o dono. É um pouco mais difícil. Tá. Alguma dica a mais? Acho que é isso mesmo. Olha, eu quero te parabenizar por esse trabalho tão maravilhoso que você tem desenvolvido em São Sebastião, que é a sua imobiliária de excelência, porque você esclarece as pessoas que vão lá. Eu sei que já vai gente lá com dúvida, porque é autônoma, não consegue ser aprovado o empréstimo, pessoas estão com nome sujo, pessoas estão com outros tipos de problemas. Vocês orientam as pessoas. Então, pessoal, você que precisa de uma boa orientação imobiliária, procure o Anderson Heleno, lá na rua Ilhabela, São Sebastião. O nome da imobiliária? Heleno Imóveis. Heleno Imóveis, é isso aí. Não percam a oportunidade de ir na Heleno Imóveis. Qual o telefone? 12-98174-9981. Maravilha. Entre em contato. O Anderson vai vir aqui toda semana para fazer. Se vocês tiverem algumas questões que vocês gostariam de perguntar, manda através dos nossos contatos, perguntas, e que ele vai estar respondendo para vocês, tá bom? Anderson, obrigado mais uma vez. Prazer foi todo meu, Carlos. Até a próxima, pessoal. Até.